O Senhor não tem obrigação de me curar. Mas se o Senhor me curar, eu vou saber que pelo menos o Jesus da minha avó existe. Na hora que eu peguei o papel, que eu acordei da anestesia, já tinha feito a curetagem, que eu peguei o papel para ler o que estava escrito, que eu queria saber o que eu tinha, né? Para ler o que estava escrito. Aí eu olhei para minha mãe, eu olhei para o papel de novo. Quando eu olhei, eu não conseguia mais ler alto às 14 horas. Eu li, eu existo. E o outro era de segurança máxima. Aonde que Jesus me colocou? No de segurança máxima. Ela falou, pastora, você tá aqui, ó, eu quero te aproveitar todinha, você vai lá ministrar pra eles. Eu andava com os bandidos. Aí eu falo, se eu trabalhava pra Satanás, agora eu faço hora extra pra Deus. Porque eu também podia ter morrido lá no meio do tiroteio. Quando foi aos 13 anos, ela começou a entrar nas drogas. E aí eu fui até a escola saber o que estava acontecendo. E a diretora falou assim, já tem mais de 2 anos que ela usa droga. Eu falei, por que a senhora nunca chamou a gente aqui? Ela chegou a ponto de pedir para ser fechada em correntes. Nós vivemos isso em casa. E aí ele levou ela para trás do pátio de uma escola. E ela teve politraumatismo craniano. No abdômen dela tinha 1 litro de sangue. Ele quebrou 4 dentes dela e ele quebrou o fêmur dela. Mas a causa-morte foi o politraumatismo. 2 anos eu escrevi esse livro. Depois de 1 ano e meio quase que esse livro estava pronto. Bate uma pessoa na minha casa. Família, por parte do avô dela, português, deixou alguns bens e nós precisamos encontrá-lo. E ele disse que ele ia trazer todo o recurso e que ele ia me inserir na Europa. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som Profético Podcast, este canal, este podcast que tem abençoado a sua vida. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, uma história muito tremenda, uma história de onde Deus libertou do cativeiro a pastora Sheila, e nós queremos trazer essa história hoje para você. E desde já nós queremos dizer que dia 8 de setembro nós vamos estar sorteando o livro da pastora Sheila Marques, a nossa convidada, Liberta do Cativeiro. Um livro que tem testemunhos muito fortes, um livro que tem tocado e transformado vidas. E também quero aqui falar do meu livro, você que deseje adquirir um coração circuncidado, o impacto de uma vida marcada pelo Espírito, a descrição está aqui embaixo. Então, só antes para não esquecer, para você concorrer a esse livro, se inscreva no nosso canal e comente aqui embaixo, deixe um comentário fixado. Qualquer comentário você vai estar participando do sorteio e a gente vai estar enviando para você que ganhar o livro. Gesiel Mota. Amém. Glória a Deus. Estamos mais uma vez aqui no Som Profético, sempre com o objetivo de alguma forma, com algum testemunho, alguma palavra, aproximar você do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje não será diferente. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a pastora Sheila Marques, que tem uma história e carrega uma bagagem que vai edificar muitas nossas vidas. Pastora Sheila, seja muito bem-vinda ao Som Profético. Muito obrigado, Gesiel. Muito obrigado, Romário, pelo convite. Para mim é um prazer, é uma alegria sempre estar falando de Jesus e das suas maravilhas. Pastora Sheila, eu ouvi um pouco da sua história e nós temos aqui o seu livro, né? Liberta do Cativeiro. E assim, geralmente, quando uma pessoa ela escreve um livro, ela se torna especialista em algum assunto ou viveu algo para escrever um livro e a partir do livro edificar pessoas. No caso, livros cristãos. Pastora Sheila, Liberta do Cativeiro. Qual foi o cativeiro e como foi esse cativeiro que você viveu, que Deus te libertou? Gesiel, eu passei por alguns cativeiros, né? E eu recebi um comando do Senhor no ano de 2020 para que eu escrevesse um livro. E eu quis negociar algumas coisas com o Senhor. Senhor, esse assunto aqui e esse assunto aqui eu não queria falar porque é aquilo que eu achei que ia extrair o que tinha de pior na Sheila. E às vezes a gente quer
O quartinho da bagunça a gente não quer mexer, deixa lá, outro dia a gente arruma com mais tempo, né? Foi quando o Senhor falou para mim gentilmente, porque o Espírito Santo ele é muito gentil, mas ele também é firme, né? Ele disse: olha, filha, na cruz eu entreguei tudo, é tudo ou nada. Porque na cruz eu entreguei tudo. E ali eu aceitei falar sobre o episódio da pedofilia, qual eu passei, e também o sentimento de vingança e de querer concluir o plano de vingança quando eu perdi a minha irmã assassinada aos 17 anos. Então aí comecei a escrever o livro no ano de 2020, escrevi até 2022, o senhor falou, fique atento ao tempo da pandemia, eu nem sabia que ia ser uma pandemia, e vai ser como uma bússola, né? Vai ser como um tempo para você, até que quando chegou no ano, quase no final de 2022, eu estava escrevendo e eu vi uma mão sobre a minha mão, e eu falei, Senhor, eu já não consigo escrever mais aqui, agora acho que vai partir de mim mesmo, se eu continuar. Ele falou, até aqui, eu vi a mão, sobre a minha mão. E aí eu escrevi, né, sobre a minha infância, como eu me converti, da onde o Senhor me tirou. Até estava comentando aqui nos bastidores com vocês, né? Se teve jeito para mim, eu posso afirmar categoricamente que tem jeito para qualquer situação, porque eu fui uma pessoa que quando eu cheguei na igreja eu dei muito trabalho para o meu pastor, eu vim do mundo do crime, envolvimento com assalto a banco, usuária de drogas, não era assim, essas pessoas de perambular pela rua, né, não, mas estava ali sempre envolvida com aquelas pessoas, né? Uma vez já quase fui presa por tráfico de drogas e formação de quadrilha por mais de 20 quilos de pasta base no carro. Então, ali até eu explicar que eu só estava com amigos indo para a praia, né? Então eu vi todo o tempo a mão do Senhor me livrando. Deus, ele é especialista em fazer essas coisas que para o homem parece impossível, porque olhando para a senhora assim, uma pastora transformada, uma pastora animada, que edifica mulheres a partir daquilo que Deus colocou e confiou nas suas mãos, parece impossível imaginar que a senhora passou por um caminho desse, por um cativeiro desse, né? Sim. Como que foi esse tempo que você estava vivendo esse cativeiro e teve esse encontro com Jesus? Porque assim, o mundo, ele muitas das vezes nos seduz, né? Esse mundo, ele é terrível, né? Principalmente no mundo do tráfico, assalto, ele é terrível, mas ele consegue recompensar também com dinheiro, com uma felicidade passageira. Aí você se depara com Jesus. O que você viu em Jesus que você parou de olhar para todas aquilo que o mundo poderia te oferecer? O que você viu em Jesus? Olha, Gisele, eu costumo dizer que a gente conhece aquela frase, né? Tem até música que fala sobre isso, que quem muito é perdoado, muito ama, né? E eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte. Quando eu amo mesmo. Quando eu pego a ranço, é aquele ranço que só Jesus para tirar. Então eu falei assim, na verdade, seria a pergunta assim, o que eu não encontrei lá fora, encontrei em Cristo. Porque assim, na minha casa parava tudo que é tipo de carro, moto, amigos, gente com estabilidade financeira, gente que não tinha nada. Então, assim, minha avó ficava desesperada, porque era aquele fluxo toda hora, todo tempo na minha casa, né? Então, ia para as praças, ficava e tal. E até que eu engravidei, fui mãe solo, engravidei da minha filha, e ela nasceu de 7 meses. E eu fiquei 16 dias com hemorragia. E aí se foram os meus amigos. Né? Eu me lembro que minha mãe fez um chá de bebê para mim, me ajudou com algumas coisas, e aí não apareceu ninguém. Mas cadê aquela? E meu apelido era Macarrão. Gente, um conselho que eu vou dar aqui, ó. Não fale quando você não gostar de um apelido, porque o trem pega. Se alguém colocar um apelido em você e você falar que não gosta, aí o negócio vai pegar. Finge demência, que aí passa batido, sabe? Então, né? Como assim, né? A Sheila Macarrão, cadê? Eu ficava sempre nas praças, nos bailes, nos lugares, sempre era uma influência que eu tinha nesse sentido assim de, não, hoje a gente não vai para pagode, a gente vai acampar, não, a gente não vai acampar, a gente vai para praia. Era muita gente mesmo. Só que quando aconteceu isso, não apareceu ninguém. Para não dizer que não apareceu ninguém, apareceu uma colega que apareceu lá com o presentinho e falou, não posso ficar porque eu tenho um compromisso e tal. E ficou aquela mesa toda, e eu e minha mãe, eu com aquela barriga. Aí eu entendi, eu falei, eu acho que eu não tinha amigos, eu tinha colegas. Né? E aí quando eu tive a minha filha, para resumir essa parte, eu tive hemorragia, e eu fiquei 16 dias com hemorragia, até que eu voltei para o hospital.
E aí a médica pediu para que minha mãe levasse minha filha embora e eu tinha que ficar internada. Eu não queria ficar, já muito rebelde, né? Fumava 2 maços de cigarro por dia e outras cositas mais, toda cheia de si. Não, eu quero cuidar da minha filha, que minha mãe, né, infelizmente ficou no alcoolismo 50 anos, mas Deus a libertou. Hoje minha mãe é uma Glória pessoa a liberta Deus. também. Ela sofreu um AVC, ficou com a sequela, ela puxa um pouquinho, né? Eu falo que é o anjo que tocou lá na coxa e para ela não esquecer, né, do milagre, mas foram 50 anos no alcoolismo, então eu não queria que ninguém cuidasse da minha filha, porque quando a gente é mãe, a gente acha que ninguém pode cuidar melhor do nosso filho do que nós mesmos, né? E minha mãe foi uma grande ajudadora nessa época também, mesmo com as debilitações dela, as debilidades dela, né? E aí eu fiquei 16 dias no hospital, não, 16 dias com hemorragia, fui internada, foi quando chamaram a minha família, minha mãe, né? E falou assim, ó, ela não pode mais ter filhos e tal, ela vai passar por uma curetagem, né? Se você for para casa hoje, ela viu minha rebeldia e tal, se você for para casa hoje, quem vai criar a tua filha é a tua mãe, porque se você sangrar mais uma noite, você não vai ver amanhã, você não vai viver amanhã e tal. E ali eu fiquei. E aí eu comecei a me lembrar quando eu ia para a igreja com a minha avó lá para os 12, 13, 14 anos, foi quando a minha avó se converteu. A igreja era muito grande, ali na região do Brás, em São Paulo. Eu entrava pela igreja, vou no culto dos jovens. Mentirosa. Eu subia, quando passava lá o horário do louvor, eu descia e ia pra rua, pichar os muros, brincar com os meninos, com as meninas, arrumar briga, pichar, fazer bagunça na rua. Só que quando eu passava, gente, eu só passava por dentro da igreja. Aí tava aquele louvor, aquele ambiente, aquela adoração, aquilo aquecia o meu coração. Eu falava, nossa, eu queria tanto que tivesse isso na minha casa e não tem. Por que eu não vivo isso todo dia? Mas eu estava muito agitada com as coisas do mundo e tal, sempre inclinada para as coisas do mundo, né? E aí eu lembrei que eu ia para a igreja da minha avó. Lembrei do Jesus da minha avó. Dentro do hospital. Dentro do hospital. Ninguém me entregou um panfleto, um folheto, ninguém foi lá falar de Jesus para mim, ó, ver se tu toma jeito agora, né? E aí eu lembro que eu me levantei, levei uma baita bronca da médica. Você não pode levantar, tem uma comadre, aquele negócio que usa quando tá acamado, né? Tudo que você precisa fazer tá aí, você tá fraca, você... E eu com as unhas pintadas, preta, desse tamanho, e o cigarrão, a louca quer fumar no hospital, vê se tem juízo, né? Você paga isso daí, me deu uma bronca, você não tá na sua casa. Aí eu falei, olha aqui, ainda fui mal criada, né, gente? Eu falei assim, olha, eu não obedeço nem o Satanás, minha filha, eu vou obedecer você, porque você tá com jaleco. Eu vou ali no banheiro falar com o Jesus da minha avó. Mas não dá pra falar. E não, eu falei, não dá, porque é particular, eu e ele, tu não pode ouvir. Aí eu peguei, entrei pra dentro do banheiro, e eu falo que, gente, que foi a oração mais sincera de toda a minha vida. Porque eu já comecei pelo perdão. Eu já sabia a tranqueira que eu era. Falar o português, claro, eu já sabia que eu era uma curva de rio, eu já sabia. Eu falei, Jesus, olha, eu sei que eu desobedeço minha avó, eu não chego no horário certo, eu sei que eu fumo maconha, eu sei que eu tenho mais de um namorado, eu sei que eu picho os muros, eu sei que arrumo briga, eu sei que eu não sou uma pessoa decente, bacana como eu gostaria de ser, né? Mas também se eu faço mal, só faço mal pra mim. Eu pedia perdão e me justificava, né? E eu falei assim, mas se o Senhor existe, eu sei que também o Senhor é Deus, né? Grande, onipotente, poderoso, criador, como eu ouvi falar e minha avó sempre diz, o Senhor não tem obrigação de me curar. Mas se o Senhor me curar, eu vou saber que pelo menos o Jesus da minha avó existe. E eu sei que eu tenho que ficar nesse hospital também, eu achava que eu tinha que pagar pecado, perdão, né? Eu falei, eu sei que eu posso até ficar internada, fazer essa cirurgia aí que ela falou, mas tomar a bolsa de sangue não, porque a AIDS naquela época tava, né, 25 anos atrás. Então, minha filha tem 26 hoje. E aí eu falei, se eu posso até tomar a bolsa de sangue, eu posso até fazer a cirurgia, mas tomar a bolsa de sangue não, porque aí ali me bateu um desespero realmente. Da rejeição do sangue contaminado, tava muita notícia na televisão. E eu falei, quem vai criar minha filha? Eu fiquei naquele desespero. Eu falei, então eu posso até fazer a curetagem, fazer a cirurgia, ficar internada, mas bolsa de sangue não. Aí eu vou saber que o Senhor existe, Jesus. E antes de eu sair daquele banheiro, eu falei assim, voltei, falei, Senhor, é assim, ó, eu também não posso te falar que eu vou virar crente. Porque esse negócio de não poder ter vaidade, esse negócio de ter que virar crente, o senhor sabe que o meu negócio é lá na praça, é no pagode, é nos bailes. O senhor sabe a minha vida como que é. Então, vai que eu falo que eu vou virar crente e depois eu não sou crente coisa nenhuma, eu vou precisar do senhor depois de novo, vai falar, mas tu mentiu pra mim. Né? Então, eu já quis fazer esse combinado com Deus. Né? O senhor me fala se existe, mas eu não tô dizendo que eu vou ser crente. E aí, quando foi no outro dia, minha mãe chegou. Minha família fala que é até um bordão, né? Eu existo, porque realmente isso é muito forte na minha vida. Quando minha mãe chegou, tinha uma prancheta assim na minha maca,
Eu acordei, tinha um chá, umas coisas lá, eu acordei, mas foi muito simultâneo, tá? Isso que eu vou contar pra vocês agora. Na hora que eu peguei o papel, que eu acordei da anestesia, já tinha feito a curetagem, que eu peguei o papel pra ler o que estava escrito, que eu queria saber o que eu tinha, né? Pra ler o que estava escrito, a minha mãe entra com um agasalho de moletom e um tênis. Na hora que eu leio, estava escrito assim, alta às 14 horas. Aí eu olhei pra minha mãe, eu olhei pro papel de novo. Quando eu olhei, eu não conseguia mais ler alta às 14 horas. Eu li, eu existo. Meu Deus. Aí eu não conseguia mais ler a alta. Eu só li uma vez, depois eu só li eu existo. Aí eu falei, aí na mesma hora que eu li, eu falei, mãe, o que você tá fazendo aqui com essas coisas? Ela falou, me ligaram, você tá de alta. Eu falei, como de alta? Ontem eu não tava semi-morta? Como que eu já tô de alta? Vai que eu vou pra casa e morro? A falta de fé, né? Aí eu lembrei, eu falei, mãe, Jesus existe. Ela falou, existe, filha, claro que existe. E aí eu falei, olha, eu não vou pra praça, eu não vou pra shopping, pra casa de amiga, nada. Quando eu me recuperar um pouquinho, que eu puder andar, já caminhar melhor, eu vou agradecer a Deus. Eu vou numa igreja. Eu vou lá naquela igreja lá que você vai de vez em quando, mãe. Minha mãe, mesmo alcoolizada, ela ia. Por isso que eu tava comentando aqui hoje, tava até falando com a nossa querida Raquel, que tá aqui com a gente hoje. E eu falei, olha, de joelho de mãe ninguém escapa. Pode estar bêbado, pode estar drogado, pode estar do jeito que for, de joelho de mãe. Né? Qual que é a câmera que eu falo com o público? Então, eu quero dizer para você, se você tem uma mãe que ora, não importa a situação que você se encontre, você não vai escapar das orações da sua mãe. Porque nós não queremos filhos para a calamidade. Quando nós temos o entendimento no Senhor, nós queremos a salvação dos nossos filhos. E não pense que sua mãe quer te limitar, o teu pai quer te limitar, quer colocar regra, ele só quer que você conheça Jesus. E conhecer Jesus é maravilhoso. Então, eu quero te dar uma notícia hoje. Se você tem uma mãe que ora, você não vai escapar dos joelhos dela, porque eu não escapei. Glória a Deus. Dizem que a oração de mãe vale mais do que 1000 pastores. Vale mais do que 1000 pastores. E ali eu falei, eu vou lá naquela igreja lá que você vai de vez em quando. E eu fui com a minha filha, uns dias depois. Vou lá, né? Peguei a bolsa, a menina, vou lá agradecer. Aí cheguei lá, agradeci, falei, obrigado, o senhor me ouviu lá naquele hospital. Fazem 25 anos que eu estou agradecendo. Aleluia. Uau. Em 4 meses eu me batizei. Em 4 meses eu me batizei nas águas. Em menos de 6 meses fui batizada com o Espírito Santo. Aí fui fazer discipulado, escola de líderes. Aí fui trabalhar com missões na Missão Antioquia do Vale da Bênção, do pastor Jonathan. Né, que outras pessoas que estão lá, porque o senhor já o recolheu. E aí eu comecei, como eu não tinha condições financeiras de estar neste lugar, me bancar com o curso e ficar lá, hospedagem, alimentação, porque eu era uma menina, tinha 20 anos, 21 anos. Então eu trabalhava, mas os recursos ainda, né? Enfim, tinha a menina também, tinha a Thaís. Então, quando esses missionários iam para os seus países de origem, Japão, China, Estados Unidos, México, eles me mandavam cartas. Você pode vir cobrir as escalas de oração? Aí eu pegava escala de oração de 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas. E lá você anda esbarrando em anjo, né? Porque se você se consagra e busca mesmo, você... E ali foi que o Senhor começou a construir em mim uma maturidade espiritual. Eu me apaixonei por Jesus, né? Não tem quem conheça Ele que não se apaixone por Ele. E aí Ele foi mudando o meu caráter, foi mudando a minha vida. E foi isso. Um ponto muito interessante que a pastora Sheila falou é que a forma que ela foi seduzida por Jesus, que é como a gente também é seduzido, todos nós. A gente vai se deparar em algum momento, quem está no mundo, que vai encontrar algo que não tem no mundo e só tem em Jesus. Sim. Né? Então é sobre isso. A pessoa pode ter sucesso na terra, sucesso no mundo. É um vazio que nunca é preenchido, né? Os objetivos que a pessoa sempre sonhou. Sim. Mas vai chegar um momento que a pessoa vai sentir esse vazio. E Sim. esse vazio só pode ser suprido, só pode ser preenchido pela presença de Jesus. E eu costumo dizer, Gesiel, que quando nós aceitamos ao Senhor, não é como uma varia de condão, né? Que vai lá e né, uma mágica, que agora tudo é florido, tudo é lindo. Vai ser, na glória vai ser. Mas ali começou o meu... Vamos dizer, o meu Peniel, o meu deserto, porque aí eu conheci o fundo da depressão e eu conheci o fundo da síndrome do pânico. Né? A situação da síndrome do pânico ela é tão terrível que quando eu não conseguia orar, eu pegava a Bíblia, eu respirava bem curtinho, quase morrendo já, com um pouquinho de ar, porque eu não tinha liberdade nem para respirar, de tão aflita que eu estava nas crises, que eu abria minha Bíblia e colocava sobre meu peito e queria que aquelas palavras entrassem dentro de mim. E aí uma vez eu lembro que eu orei assim, falei para o Senhor, por favor, quando o Senhor vier julgar a terra, quando o Senhor vier buscar a tua igreja, e quando o Senhor for condenar Satanás para sempre, que ele tenha crises de pânico todos os dias, porque só ele merece ter isso.
Nenhum ser humano merece ter isso. E agora eu vou falar uma coisa aqui, muitos vão concordar e outros não. Não, mas quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Na época que eu estava doente, nas igrejas não era falado assim claramente, mas veladamente a religiosidade trabalhava a favor, contra, na verdade, a igreja, aos cristãos. Era uma religiosidade embutida. Quem tem depressão ou pânico, falta de Deus ou falta de oração. E aí entra a hipocrisia. A palavra é hipocrisia. Por quê? Se eu quebrar o meu pé, eu vou botar um gesso no meu pé, vou fazer uma cirurgia. Ou eu vou ficar andando mancando por aí, igual um saci. Não. Se minha pressão subir, eu vou procurar ajuda médica para minha pressão diminuir. Então, hoje, todos os lugares que eu vou ministrar, igrejas, congresso de mulheres, no mercado, na rua. Querida, você tá batendo os pinos, vai se tratar. Canja de galinha e terapia não faz mal para ninguém. Né? Às vezes são as químicas do seu corpo que estão todas desreguladas e o seu corpo está gritando de alguma forma. Às vezes é queda de cabelo, psoríase, às vezes é aquela angústia no peito, aquela dor. Então é o corpo falando, sinalizando que alguma coisa não está bem. E o Senhor, mesmo eu inserida dentro de uma religiosidade, não da minha igreja, mas cristã da época, teve misericórdia de mim e me fez encontrar um pastor que era psiquiatra e pastor. Por isso que eu dei uma aberturinha ainda para ser tratada com ele, porque ele era pastor. Então ele falava como médico, depois ele pegava a Bíblia e me falava como pastor. Porque se fosse só psiquiatra, eu também não queria. Né? E então, devido ao meu histórico familiar, né? Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 6 anos, a minha mãe ficou no alcoolismo, então eu passei uma infância toda vendo minha mãe se jogando da laje, todo mundo achava que tinha o direito de bater nela, eu comprava todas as brigas dela, e a gente às vezes não conseguia dormir, porque ela dançava em frente ao espelho, alcoolizada, até ela cair no chão, às vezes dormia no seu próprio vômito, na sua própria urina, e eu, para não estar naquela situação, eu ia para o mundo, eu ia para a rua, porque eu não queria ver aquilo. E eu não tinha como tirar ela daquela situação. Minha mãe já chegou a ponto de beber acetona, de beber álcool. Quando minha avó quis tirar todos os recursos para ver se ela não tinha mais condições de comprar nada. E aí meu pai constituiu outra família, né, se divorciaram, acho que inclusive por causa do alcoolismo também. Então não tinha uma referência de pai. Então, para mim, quando eu conheci Jesus, o caminho, acho que mais difícil, mais dolorido, foi me encontrar com a paternidade de Deus. Porque o Deus que cria, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que provê, o Deus da salvação, da cruz, ok. Mas e a paternidade? Me lançar mesmo nos pés dele. Sabe quando você bota uma criança na mesa e fala, vem com o papai? E a criança se joga. É aquela confiança. Eu me jogava no chão. Porque eu queria cair com os meus pés, eu queria aquela segurança do chão. Eu não me jogava nos pés de Jesus. Porque os 4 homens que passaram pela minha vida, eu não tive aquele contato, aquela referência. Então, como que eu ia acreditar num Deus que eu não via? Né? Porque o meu pai se separou da minha mãe, normalmente, naturalmente, constituiu outra família. Depois eu fui abandonada grávida. Depois, eu tinha uma pessoa na nossa família, até por respeito a outras pessoas, não preciso citar o nome, que era super violento, impositor, bem próximo, criado junto. Depois, eu passei pela pedofilia, por uma pessoa próxima também, parente de 1º grau, pela pedofilia. Então, como que é confiar em Deus, na paternidade de Deus? Né? Tanto que quando eu casei, meu marido chegou um dia, eu tinha feito tudo. Aí ele falou assim, mas amor, isso aqui dava para pagar com o cartão, isso aqui dava para pagar o mês que vem, isso aqui não venceu ainda. Não, mas já marquei dentista, já fui na feira, já fiz mercado, já paguei as contas, já paguei... Ele falou, não, amor, mas... Aí eu chorei naquele dia, eu falei assim, mas essa aula eu faltei. Como que é isso, fazer junto, o homem governar, no sentido não, né, quero falar sobre a submissão aqui, é sobre a missão do marido. Não é submissão para você ser um capacho, é sobre a missão do marido. Porque a Bíblia fala de submissão, está desvalorizando a mulher. Pelo amor de Deus, leiam a Bíblia com os olhos espirituais. Porque se o Senhor falou e nos colocou como coluna, ora, o que é uma casa, uma construção, um prédio sem uma coluna, tudo ruim. Quando vem um tsunami, vem um terremoto, alguma coisa, o que abala primeiro, antes de cair tudo? A coluna. Então, como que nós não temos valor? Deus olhou para o homem, viu que não era bom que o homem fosse só, e ele fez o quê? Uma adjuntora. Então, submissão está falando sob a missão do marido, né? Ser um capacho. Né? Então, ele falou, aí ele teve aquela paciência. Eu falo que meu marido vai ter uma cadeira do lado de Jesus, com umas pedras na coroa desse tamanho, porque ali é a paciência em pessoa, no sentido de entender aquele meu ciclo. Né? Porque você pensa, casou com uma maluca da Zona Leste, que era maconheira, do pagode, e fazia parte da bateria da Mancha Verde. Só ia pro estádio para brigar, não ia para torcer. Só para brigar.
Queria dar bandeirada em todo mundo, brigar, enfim. Palmeirense ainda. Parmeirense. Então, aí ele casou com a moça desse jeito, com a família, né, desestruturada, infelizmente, nessa situação. E o meu marido, filho de policial militar, criado com 10 irmãos. Mamãe, papai, filhinho, colocava todo mundo dentro da perua e levava eles os amigos para a igreja. Tudo crente, nasceu em berço cristão. Como é que casa com a maluca da Zona Leste? Como, gente? E aí, quando ele chegou e aconteceu essa situação, aí eu comecei a me deixar ser moldada pelo Senhor. Mas demorou, leva um tempo, porque você passa uma vida vivendo de uma forma, como é que muda da noite para o dia? Como é que você solta algumas coisas para outra pessoa cuidar de você ou resolver por você? Difícil. É uma história surpreendente, até porque uma vez prejudicada, 2, 3, 4 vezes prejudicada nessa área, Sim. né? Então é algo que realmente tem que ser uma cura de dentro para fora. Sim, né? com E certeza. só quem consegue acessar o nosso coração, o nosso É o íntimo, Senhor. é o Senhor. Exatamente. E por causa disso, por causa dessa religiosidade implantada nas igrejas, eu fiquei 4 anos doente. Eu conheci o inferno. Eu conheci o que é você acordar e não... Para mim podia tanto faz, tá chovendo, tá frio, ter dinheiro, não ter comida, não ter, uma inércia. E eu fiquei 4 anos paralisada nessa doença. Eu trabalhava no jornal, que na época era o Shema News, o maior jornal do segmento gospel do Brasil. Tinham 16 páginas, tamanho standard, eu cobria vários eventos, Balneário Camboriú, Gideões, Rio, São Paulo, vários lugares. E aí eu comecei a me limitar. Eu só queria pegar hotel no térreo. Quando eu era em cima, eu descia 10, que já fiquei aqui no Plaza Camboriú, no hotel. Eu já desci 16 andares ali, com mala pesada de jornal e salto alto para poder fazer a exposição do jornal na Expo Cristã, porque eu não tinha coragem de entrar dentro do elevador. Quando abri a porta do metrô em São Paulo, não interessa se era um caldeirão, se era espinho, se era faca que tinha ali. Na hora que abri, eu saía. Não sabia nem que estação que eu descia. Mania de perseguição dentro do ônibus, tinha que descer. Você imagina o horário de pico em São Paulo? Não tem ônibus vazio, né? Porque eu não dirigia, né? Não tinha carro. Então, assim, eu fiquei 4 anos doente. Então, é um tempo que não volta mais. Então, se você que está nos assistindo agora e está passando e está sentindo o seu corpo diferente, fale com um amigo, uma pessoa de confiança, com alguém da tua família, com a tua igreja, com o teu pastor. Fale com o Senhor em primeiro lugar. Busque ajuda. Tá? Você não vai estar pecando e nem deixando... Porque sabe o que acontece, Romário? Muitas pessoas querem colocar Deus dentro de uma caixinha. Eu só vou ser curada se eu for na igreja e alguém colocar a mão sobre a minha cabeça e orar por mim. O Senhor não se limita a isso. Você pode ser curado através de um louvor, através de uma palavra, através de uma ministração. Sim, a cura do de repente, do haja luz e ouve luz. Ele é o Deus do de repente. Mas se o Senhor deseja que você passe por processos, então quem passa pelo processo vai viver o propósito. Não tem como você pular. Não tem como você pegar uma criança de 1 ano e matriculá-la na faculdade. Ela tem que aprender a falar, a andar, a estudar, aprender o beabá primeiro para ela poder ir para a faculdade. Né? Então, graças a Deus, hoje ainda tem um pouco, mas isso tem sido diminuído, né? Com a informação, com a tecnologia, com a internet, das pessoas realmente buscarem ajuda. Mas não é quando sentir uma melhora largar aquilo. Eu fiz o tratamento por 4 meses e fazem 25 anos que eu não tive mais nada. Glória E eu a Deus. encontrei essa cura dentro da igreja, numa das ministrações que um podia falar cada 2, 3 pessoas e compartilhar e orar por aquilo. E eu contei para um pastor que estava lá e eu falei para ele, ele falou assim, fala com essa pessoa aqui. E o doutor Farias, ele foi último paciente que eu atendi foi eu. E depois ele morreu. Eu não tinha condições, o escritório dele era a clínica dele era lá no Cambuci, ele atendia artistas, pessoas da alta sociedade, eu nunca ia poder pagar uma consulta na época para ele. E aí eu liguei, a esposa dele atendeu e falou, ele está jantando, você me liga daqui 40 minutos? Eu falei, tá bom. Aí ela falou, a consulta é tanto. Eu falei, tá bom, irmã, muito obrigada. Ela falou assim, você me liga daqui 40 minutos? Aí eu liguei, ela falou assim, você vem aqui amanhã às 10 horas que ele vai te atender. Eu falei, irmã, mas eu vou arrumar o recurso para poder ir. Ela falou, não, você não está entendendo, ele quer te atender. Eu falei, então eu vou levar o que eu tenho. Então, o que eu falo? Nunca ninguém é tão pobre que não tem o que ofertar. Você tem uma palavra, você tem uma Bíblia, você tem um abraço, você tem o que você tem no seu próprio corpo, na sua própria casa que você pode dividir. Ah, mas e amanhã? Amanhã pertence a Deus. De vida. Né? E aí eu fui lá e levei no envelope o que eu tinha. Não era o preço do valor, né, da consulta. E ali ele foi me tratando. Passou uns 2 meses. Falei, nossa, tô ótima. Ó, vou para todo lugar, desço do elevador, do trem, todo lugar. Nossa, tô vivendo como nunca. Tá bom, agora você vai tomar isso aqui. Aí mandei manipular. Passou 2 meses, eu falei, eu queria engravidar. Ele falou assim, tá, então você toma isso aqui. Aí eu fiquei tomando placebo 2 meses.
Ele falou, você estava tomando bolinha de açúcar, Sheila. Eu falei, por que tu me enganou? Ele falou assim, porque se eu tiro tudo, eu tiro sua muleta, você fica sem... E agora? Eu tinha um remedinho, estava bem, agora eu tô sem nada. Eu falei, mas agora você tem Jesus. Glória a Deus. Né? E aí eu fui totalmente curada para honra e glória do Senhor Jesus. E eu até anotei aqui para falar que toda palavra de cura lançada que você testemunha, um dia ela é provada. Tudo que nós falamos, porque tudo se fez pela palavra, um dia ela é provada. O ano passado nós conseguimos trazer minha mãe para cá, minha filha mora aqui em Itajaí, e trouxemos minha mãe, fizemos vários passeios com ela, e ela desfrutou e foi uma bênção. Mas aí passamos o perrengue chique, né? Ficamos quase 40 minutos trancados dentro do elevador. Para quem não entrava no elevador. Para quem não entrava no elevador. E aí, como se meu marido pudesse fazer alguma coisa naquela situação, amor, fala lá e pro bombeiro, liga para ele, fala que meu tempo aqui já deu, tá? Porque na verdade o negócio tá ficando ruim aqui. Mas aí assim, de estar presa ali, né? E eu fui ficando, eu não tive nada 25 anos depois. Então, ficar ali teve a ver comigo, né? Nunca minha família pagou o pato porque estava junto. A gente estava voltando da praia. Mas teve a ver comigo, né? E, recentemente, eu fui ministrar em algumas igrejas ali em Minas Gerais. Passamos ali por algumas cidades. Nova Serrana, Divinópolis, Perdigão. Passamos por algumas igrejas. Quero até deixar um beijo aqui para minha bispa Jeane, bispo Júlio César, que são pessoas maravilhosas que o Senhor nos conectou. Falou, vem para cá, vem ministrar aqui. Né, nos receberam lá e fui ministrar. E no sábado não estava na agenda eu ir para presídio nenhum, nem sabia que tinha presídio lá. Ministrei nas 5 igrejas. Quando foi no sábado à noite eu ia ministrar em outra igreja. Quando foi de manhã o irmão liga para a bispa e fala assim, ó, a minha moto quebrou em tal lugar e vocês vão ter que me cobrir lá no presídio. E lá são 3, o APAC, né, lá em Minas. São 3 presídios. Aí tinha um que era de menor de idade, menor infratores, o outro de regressão de pena, né, que fala que estavam lá cumprindo, semiaberto, melhor dizendo, Sim. E o outro era de segurança máxima. Aonde que Jesus me colocou? No de segurança máxima. Ela falou, pastora, você tá aqui, ó, eu quero te aproveitar todinha, você vai lá ministrar para eles? Eu fiz igual a Esther, falei, se eu perecer, pereci, né? Só que lá eles não têm guarda armado nem nada, eles estão em regressão de pena, mas lá é coisa pesada, você vai? Eu falei, bora. Eu andava com os bandidos. Aí eu falo, se eu trabalhava para Satanás, agora eu faço hora extra para Deus. Porque eu também podia ter morrido lá no meio do tiroteio, fugindo da polícia, ou não? Fui. Cheguei lá, meus irmãos. Quando eu cheguei lá e vi aqueles homens rendidos ao Senhor, uma atmosfera de adoração naquele lugar. E o Senhor disse assim, eles são os meus filhos. Eu confesso que quando eu fui assinar o nome lá no caderno para poder entrar, minhas mãos ficaram frias, deu aquela angústia, mas não medo da situação de acontecer uma rebelião, de nada. De lembrar o que aconteceu com a minha irmã, e a pessoa que fez aquilo com a minha irmã é igual àqueles que estavam presos. Porque ali eu ia ministrar para estupradores, assassinos e homicidas. Tinha homens ali que pegou 42 anos de cadeia. Então, aquela situação. Eu falei, meu Deus, há tempos atrás eu larguei ministério tudo para trás do homem, matar o homem, agora eu tô aqui, vou ministrar para esses caras. Não é desse jeito. E quando eu entrei lá, o Senhor falou para mim assim, mas de cara, eles são os meus filhos. Eu falei, peraí, Jesus, vamos conversar. Se eles são seus filhos, então eles são meus irmãos. Porque eu não sou filha bastarda. Então, se o Senhor está dizendo que eles são seus filhos, eles são meus irmãos, não tem outra escapatória. 2 minutos depois, eu estava chamando aqueles homens de meus irmãos. E o Senhor trouxe uma palavra de bom futuro. Mas eu disse para ele, olha, o que vocês sentem? Arrependimento ou remorso? Porque o remorso é porque deu ruim para você e você caiu aqui. Aí você está arrependido no remorso. Mas o arrependimento é como se você quisesse ter uma máquina do tempo, voltar naquele lugar e não ter feito o que você fez. Porque você sabe, vocês têm consciência, que tem mães e pais aqui chorando. Hoje. Que tem datas comemorativas que eles não vão mais abraçar os seus entes queridos. Então hoje vocês estão aqui por consequência, né? E eu também não vim aqui na condição de Satanás de acusar vocês. Mas hoje é tarde de arrependimento. E não remorso. E muitos de vocês estão aqui para não serem mortos. O Senhor está guardando a vida de vocês aqui. Porque se estivesse lá fora já tinha perecido. E o Senhor trouxe uma palavra de bom futuro. E eu disse, eu não vim aqui alegrar o teu espírito. Olha, quando vocês saírem daqui, viu? Vai ter uma bailarina reluzente lá dançando lá fora para vocês, com tudo pronto. Não, vocês vão levar a porta na cara, rejeição, julgamentos. Mas Deus vai levantar uma pessoa entre essas para te dar uma nova oportunidade. E vocês voltarão a ser homens dignos, pais de família. Porque vocês estão aqui pagando para a sociedade e para a lei.
Então foi uma ousadia que o Senhor deu, mas depois, quando eu saí de lá, eu entendi que estar lá teve muito mais a ver comigo do que com eles. Porque quando aconteceu isso com a minha irmã, nós só descobrimos porque apareceu no Fantástico, em rede nacional. Minha irmã foi enterrada como indigente. Né? Minha mãe tinha os probleminhas lá com o alcoolismo e tal. Então, eu que criei minha irmã, ela dormia comigo. Se pegasse piolho na escola, eu que tirava, eu que levava para festa de aniversário, eu que arrumava ela para tudo. Desculpa interromper, Imagina. é que eu queria entrar nesse assunto da sua irmã e acredito que essa é a oportunidade. Sim. Porque a senhora fala sobre um espírito de vingança, um desejo de vingança, e esse desejo, esse sentimento, ele só é capaz de existir no coração do homem por causa de uma grande perda. Sim. Né? Nesse caso, foi a perda da sua irmã, Sim. né? E hoje, infelizmente, a gente vê através dos noticiários várias notícias, né, terríveis e absurdas de pais perdendo filhos por, né, pedófilos. Então, assim, uma série de situações que a pessoa ela começa a ter esse sentimento de vingança. Peraí, eu fiz isso com meu filho, então vai pagar na mesma moeda. Eu vou fazer o mesmo. E assim, humanamente falando e terrenamente falando, essa pessoa teria o direito de devolver na mesma moeda, né? Agora, diferente de nós cristãos, que não podemos agir dessa forma. Sim. Mas precisamos encontrar um lugar para amar essa pessoa que fez tanto mal pra gente. Sim. Hoje a sua história, essa parte também vai ajudar muitas mães e pais da nossa nação. Pastora Sheila, como que foi essa perda, né? E esse sentimento de vingança que nasceu, como que ela desapareceu? Então, foi assim, meus pais se separaram, né? Tipo, uns 10 anos depois, minha mãe teve um relacionamento com uma outra pessoa, a qual nasceu a minha irmã, Sêmia Beatriz. Hoje ela estaria com, acho que, 31 anos. E aí, lá para os 8, 9, 10 anos, ela já manifestava demônios na igreja. E eu nunca vi aquilo, uma criança ser possessa. Mas aí, na minha caminhada com Cristo, o Satanás ele não tem dó de ninguém, nem de criança, nem de idoso. Uma vez nós fomos expulsar um demônio de uma senhorinha, ela tinha 92 anos. Ela era tão frágil que nós tínhamos medo de... Parecia que ia quebrar os ossos dela, de tão frágil que ela era. E um demônio furioso, fazendo com que ela se machucasse, com que ela se quebrasse. E ali eu vi o laço de Satanás para que ela se machucasse e a culpa recaísse sobre os pastores, que era eu e meu esposo que estávamos ali. Então, a gente, com muito cuidado, a gente, né, oramos por ela, nós oramos por ela, enfim. E a minha irmã já começou a manifestar demônios. E aí, lá para os 11, 12 anos, ela começou a ter um comportamento muito rebelde. De tudo bater, de tudo não sei o quê, de tudo é eu que não sei o quê. Aí eu falei, nossa, e ela continuou indo para a igreja com a gente, e aí eu nem pensei em levar em psicólogo nem nada, porque eu achei que era alguma coisa, né, da cabeça, sei lá, alguma coisa assim. E quando foi aos 13 anos, ela começou a entrar nas drogas. E aí eu fui até a escola saber o que estava acontecendo. E a diretora falou assim, já tem mais de 2 anos que ela usa droga. Eu falei, por que a senhora nunca chamou a gente aqui? Eu teria internado, feito alguma coisa. Ela falou, porque a gente não pode. Se a gente fala alguma coisa, eles vêm aqui e arrebentam com a gente. É o seguinte, tem um caderno capa dura. Eles colocavam a carreirinha ali de cocaína, dava para ela cheirar, porque ela era muito bonita. Ó, eu te dou agora, mas você me dá um beijo. Eu te dou agora, mas você vai ali comigo no banheiro. Eu te dou agora, mas à noite vai ter mais se você fizer tal coisa. E aí ela já estava com 13 anos. E aí dos 13 ao 17, por isso que eu adoeci muito, porque foi bem nessa época também. Que minha mãe já tinha essa questão da pedofilia na infância, eu já tinha a questão, né, de não conviver com meu pai, porque eu não aceitava. Eu fui assinar o divórcio dos meus pais, acho que eu já estava com 18, 19 anos. E eu adulta já, não aceitava o divórcio. Eu queria ter uma família, né? Então, e aí ela começou a entrar em drogas, e ali acabou. Ali eu já não tive mais recurso financeiro para nada. Tudo que eu ganhava no jornal, trabalhava o dobro, o triplo para manter ela em clínica de recuperação. Ela fugia de todas as clínicas de recuperação. Então, assim, nós temos um problema no Brasil. Nós até temos algumas clínicas que cuidam de mulheres que têm algum problema com droga, mas nós temos muito poucas ou algumas modelos que são clínicas para mulheres menores de idade. Isso aqui no Brasil quase não tem. E quando tem, são poucas meninas e nada ali pode dar errado, porque senão eles vêm e fecham. Então, a minha irmã enfrentou enfermeira, cachorro, Rottweiler, subiu em cerca eletrificada, pegaram ela já na estrada e falou, vem buscar, porque senão não vou salvar nem ela, nem a meia dúzia que eu tenho aqui. Porque é uma clínica modelo, vem buscar, ela é menor de idade.
Ela chegou a ponto de pedir para ser fechada em correntes. Nós vivemos isso em casa. Minha mãe pegou uma corrente de cachorro e prendeu ela na cama. Ela pedia. Me prende, porque senão eu vou sair de novo, mãe. Você vai chorar de novo. Quando eu chegava lá, já estava casada, né? Eu falei, mãe, ela não pode ficar assim se algum vizinho denunciar. E outra, não é assim que trata. Aí soltava. Quando soltava, ela ia pra rua, usava droga. Quando ela voltava, ela pedia. Ela mesma se prendia na corrente. Então, você imagina o tanto de coisas que nós vimos e vivemos naquele ambiente, né? Era um cheiro de álcool misturado com cigarro, um ambiente denso, escuro, tudo quebrava. Era um ambiente mesmo que não tinha ali ainda a presença do Senhor. Por mais que minha avó estava buscando ao Senhor Jesus, Deus levantou ela, né, para nos salvar e a gente ter esse encontro com Jesus. E aí, um dia, meu filho estava internado com pneumonia e nós recebemos a notícia. Ela foi nos visitar com a minha mãe e eu falei, deixa que eu levo vocês para casa, vamos comer uma pizza aqui, eu tô com fome e tal. E aí levei ela para casa naquele mesmo dia, foi dia 12 de junho, dia dos namorados. Minha mãe falou, não sai, a Sheila tá com o neném internado no hospital, fica. E ela falou, não, eu já volto. E aí mostrou na televisão o rapaz lá, o homem, né, comprando bebida com ela no mercado e viu ele saindo. E aí ele levou ela para trás do pátio de uma escola. E ela teve politraumatismo craniano, no abdômen dela tinha 1 litro de sangue, ele quebrou 4 dentes dela e ele quebrou o fêmur dela. Mas a causa-morte foi o politraumatismo. E teve o julgamento desse homem, e eu fiquei 13 horas olhando para a cara dele, da meio-dia a 1h da manhã. Nós saímos daquele lugar, né, de audiência ali, escoltado pela polícia, e eu pensava em fazer várias coisas com ele, mas eu falei, se eu jogar uma caneta, minha irmã não vai voltar e vão me tirar daqui. Se eu furar ele, se eu jogar um sapato, a vingança já começou ali. E aí ele pegou 16 anos pelo assassinato e 14 anos pelo estupro. E qual que é a minha indignação com a justiça brasileira? Esse homem está na rua, depois de 15 anos. Então, para mim, é como se um dos crimes ele não tivesse pago. Né? Porque se ele pegou 14 pelo assassinato, 14 pelo estupro e 16 pelo assassinato, ele só ficou 15, então o Brasil está te dizendo, você pode fazer a barbárie que você quiser, que tá tudo ok. Essa é a minha leitura como família. Eu sei que para quem tem pessoas, né, filhos e maridos e esposas presas, eu sei que é diferente para a família, porque ela conhece aquela pessoa realmente, mas a sociedade não conheceu o teu filho, né, como você conheceu ele em casa, como você educou, como você amou. E aí apareceu na televisão a doutora Elizabeth Sato, do DHPP, deu entrevista no Fantástico. Falou, nós estamos procurando uma moça, porque ela... mas não é uma andarilha, uma pessoa em condição de rua? Não, ela tinha obturações nos dentes, ela estava com as unhas feitas, ela estava bem vestida, ela não tinha piolho, estava com os cabelos limpos. Então, ela tem família. Só que a polícia foi procurar a gente em Brasília e no Rio de Janeiro. Porque tinha 16 boletins de ocorrência em aberto no nome da minha irmã. E todos eles nós dávamos baixo. Quando ela aparecia, nós tínhamos por obrigação voltar na delegacia e dizer, ela apareceu. Aí dava baixa naquele boletim. E o último, minha mãe não deu baixa. Então ficou por anos como se ela já tivesse desaparecido. Então aquela menina que apareceu morta na escola, não acharam que podia ter sido aquela mesma moça. E ela fez tratamento no CAPS, eu internei ela várias vezes, ela fugia várias vezes. E eu falo que esse peso eu não carrego, porque todas as vezes eu ia tirar minha irmã da mão do traficante. Todas as vezes. Já tirei ela de dentro de boate. Uma vez minha mãe, bem alcoolizada, eu vou com você e não sei o quê, minha filha. Eu falei, olha, da onde eu vou tirar a tua filha, nenhuma mãe merece ver. Então eu vou te poupar, eu vou lá buscar ela. Chamei os crentes da igreja, param 5 carros lá na frente. Tu vai entrar? Eu falei, eu vou entrar. Desceram da vigília, eu vi tua irmã aqui, Sheila. Fizeram documento falso para ela, de maior de idade. Ela tinha 15 anos. Aí eu entrei lá, mas também eu sabia entrar, já tinha vindo do mundo, né? Chegar, né? Aí eu falei, boa noite, tudo bem? Quem que é o proprietário? É o fulano de tal. Mas é o gerente. Eu falei, não, quero falar com o proprietário. Mas quem é você, polícia? Eu falei, não. Aí expliquei assim, não tem ninguém aqui menor de idade, é tudo maior de idade. E que não sei o que, eu falei, querido, o tempo tá correndo, eu tenho 3 minutos para sair daqui com a minha irmã, porque vai apinhar de polícia aqui, de crente, porque eu falei para eles lá embaixo que se eu não descer em 3 minutos, pode chamar a polícia. E como a gente tem uma delegacia aqui pertinho, vamos calcular que em 5, 6 minutos tem uma polícia aqui. Eu não vim estragar o teu negócio, o teu lucro, o teu ganho, e nem vim para te julgar. Eu só quero a minha irmã, porque a minha avó e minha mãe tá chorando lá em casa. E ela foi vista aqui. Olha ali na janela. O que tem? Eu falei, tá cheio de crente lá embaixo. Eu mandei eles contar no relógio. 3 minutos para eu sair daqui, com a minha irmã. Aí chamaram ela por um outro nome. Ela desce as escadas com uma micro roupa. Ficou assim, eu falo,
que esse peso eu não carrego, sabe, Romário? Eu nunca falei assim, sua nóia, sua isso, sua aquilo. Nunca. Vamos, filha, aqui não é o teu lugar. Mas isso não é porque eu queria mostrar para a sociedade que eu era boazinha ou convertida, mas é porque eu era movida por uma compaixão pela vida dela. Eu, vamos, aqui não é teu lugar. Arrumava uma roupa e levava ela para casa. Depois me ligava de novo, Sheila, ela sumiu. Aí eu ia de novo. Parque do Carmo, Vila Formosa, Penha, Tatuapé, tudo. Mateu Bem, São Mateus, tudo. E todas as vezes que eu ia atrás da minha irmã, eu conseguia trazer ela. Quando era minha mãe que ia, ela empurrava, já quebrou o óculos da minha mãe, fugia. E uma vez ela veio para cima de mim. E eu falei, olha, se você vir para cima de mim, você não vai mais usar droga por um tempo. Por quê? Eu falei, porque eu vou te quebrar suas duas pernas. Não tem como. Só vamos. E aí ela ia. Então eu impunha um respeito, assim, porque eu falava para ela, não sei bater. Então, eu não sei a hora de parar. Então, é melhor você ir embora comigo. E com a minha mãe era diferente, né? Então, assim, nós, nesse peso a gente não carrega, nunca... A gente fez tudo que pôde por ela. Né? A gente internou nas clínicas, eu levava para minha casa, tanto que quando ela passava a droga dela, né, que fala brisa, né? Quando passava, ela voltava para minha casa, ela não ia para casa, ela batia lá em casa. Aí eu era julgada por alguns da família. Claro que ela não sai dessa vida. Ela bate lá, você dá banho quente, roupa, aquece ela, faz sopa, dá Danone, dá cafezinho da manhã na cama. Claro que ela não vai sair dessa vida. Toda vez que ela bate lá desse jeito, você abre a porta? E eu falei, mas ela já tá perdida, e quando você joga o teu filho... Quando você joga o teu filho, quando você rejeita o teu filho, Satanás adota, não se preocupe. Então ela batia, todas as vezes que ela batia, eu e meu esposo abria a porta para ela entrar. Mas infeliz, então isso foi o que me inflamou, foi o que você me perguntou. Ela ter sido, além da perda, ela ter sido enterrada como indigente. E aí, como eu tinha passado pelo aquele processo de depressão e pânico, meu marido meio que não queria que eu chorasse. Amor, dá uma segurada, amor, vai tomar um banho, vamos sair um pouco. Aí eu falei pra ele uma vez, você não deixa eu ter meu luto? Eu não chorei o suficiente pela minha irmã, deixa eu chorar, cara, deixa eu chorar. Deixa eu chorar. E ele com aquele cuidado, sabe? Eu esperava ele sair pra trabalhar. Parecia, sabe a palavra clara que fala o mundo hoje? Parecia uma noia. Eu pegava meu filho, banho, comida, Tetê, dorme. Se ele dormisse uma hora eu pegava as fotos dela, espalhava pelo tapete do apartamento, ali eu chorava e me acabava. Se ele dormisse 2 horas, 3 horas, 4 horas, era o meu tempo de luto ali. Quando meu marido chegava, eu tava com a cara desse tamanho, às vezes, muitas vezes ainda de pijama, roupa sem estender, e a comida ainda no fogo. Porque eu só queria chorar a morte da minha irmã. E eu achei que me tirou aquele direito. Eu imaginava pessoas estranhas que colocaram ela no caixão lá da prefeitura, jogaram no buraco, ninguém pranteou. Quando eu cheguei no cemitério, tinha um pedaço de pau em cruz, com um número, minha irmã virou um número. Como assim? Cadê o nome dela? Cadê? Não que isso faça diferença, mas como assim come de gente? Aí nós arrumamos a documentação, minha mãe queria desenterrar, fazer todo aquele processo. Aí Deus me deu discernimento. Falou, filha, eu falei, Deus, por que que o Senhor deixou eu 13 horas olhando para a cara daquele assassino e a minha irmã o Senhor não deixou eu enterrar? Porque eu conheço o teu coração. Porque eu te formei, eu te fiz. Se você tivesse sepultado ela, você ia concluir o plano da vingança. Mas eu conheço o teu coração que um dia há de perdoar este homem, porque eu te fiz. E aí comecei com toda vez que eu chorava, só crescia esse sentimento de vingança. Aí eu fui atrás dos caras que eu andava, lá na Zona Leste. Falei, aconteceu isso com a minha irmã, e ele vai pro cadeião de Pinheiros, só que eu tô sabendo que ele tá guardado ali na delegacia. Na delegacia é fácil a gente pegar. Porque eu sei que na delegacia não tem o armamento que a gente tem. Bora pegar ele. Bora, macarrão, não te cobra R$1. Já cristã. Já cristã, era presbítera, não era pastora ainda. Meu esposo era líder do louvor, eu dava aula pro Kids das crianças, eu dava aula no presbitério. O bispo confiava tanto na gente que nós transportávamos os malotes dos dízimos e das ofertas de todas as regionais para levar para a sede no nosso carro. Nós éramos uma pessoa de confiança, nós preparávamos a ceia. Mas aquele sentimento ainda estava dentro. Mas a Sheila estava lá, tinha descido da cruz, né? Você entendeu? Talvez o plano de Satanás era, vai lá e mata ele. Mas a carne, não, faz pior. Pega um cativeiro, porque você vai já acabar, dar o alívio para ele. Já faz outra coisa, para ele sentir o que a sua irmã sentiu. E cheguei um dia, tirei meu anel do dedo, dei meu filho na igreja. O bispo chegou mais cedo, entrei na salinha e olhou, querida, como que você tá?
Você quer um tempo do ministério, né? Tá passando por isso. É muita coisa, muitos afazeres. Vocês vieram abrir igreja hoje. Eu falei, bispo, parecia que eu ia falar assim, vou ali tomar uma coca. Eu falei, bispo, o negócio é o seguinte, ó, tá aqui meu anel de presbitério, tá bom? Mas você tá entregando? Não precisa entregar, a gente te dá um tempo. Eu falei, não quero tempo. Eu vou lá no mundo e eu volto. Mas como assim? Eu falei, esse homem vai pra cadeia, bispo. Alguém vai pregar pra ele. Ele vai se arrepender e vai pro mesmo céu que eu, que nunca matei ninguém. Então, se ele pode pedir perdão e ir para o céu, igual eu, que nunca matei ninguém, eu posso acabar com ele, me arrepender também, damos as mãos os 2 assassinos e vamos arrependido para o céu. A conta para mim fecha, para o senhor não fecha? E aí eu volto, porque para onde que eu vou sem Jesus? E Jesus vai me receber de novo. Se o senhor não quiser me receber, outro pastor me recebe. Para mim estava muito certo isso para mim. E ali começou aquele processo. E eu gritava, eu rolava, eu chorava, e era vigília, era monte. Eu falei, Senhor, tira isso de mim. Eu vou concluir, o Senhor sabe que eu vou concluir. Eu vou fazer, o Senhor sabe que eu vou fazer. E aí o bispo me deu uma rajada de realidade. Quero mandar um abraço para ele, o bispo Jorge Kamizawa. Foi um pai para mim. Pensei que ele ia falar assim, chama os intercessores, a mulher tá maluca, chama o marido. Ele falou, você não vai fazer isso por 2 motivos. Eu falei, por quê? Sabe assim, sem crédito. Por quê? Tipo assim, o que o senhor vai falar que vai me convencer? Ele falou, você não vai fazer isso porque o Espírito Santo habita em você. E você não vai fazer isso porque eu conheço o teu caráter, eu sou o teu pastor. E outra coisa, viu? E se você fizer isso, outra mulher vai criar os seus filhos e vai dormir no lugar com o teu marido, lá na tua cama. Aí eu falei, não, gordinho não, né? Aí o senhor pegou pesado, né? Aí o meu marido não, né? Aí eu comecei. Cheguei em casa, meu esposo falou, eu vi lá você com o bispo, tal. Eu falei, então, eu preciso te contar uma coisa. 3 meses, gente, planejando isso. Ele falou, o quê? Aí eu falei, eu vou fazer isso. Eu já falei com os caras ali, tal, fulano de tal, dei todo o nome. Eu pensei que ele falou assim, nossa, eu pedi o divórcio, né? A mulher tá maluca, ou então vou morar, ou então, menina, meu amor. Ele falou, olha, se você fizer isso, eu casei com uma pessoa decidida, eu sei quem você é. Eu sei que quando você bota uma coisa na tua cabeça, nega, só Jesus para tirar, ou um transplante cerebral. Então, se você vai fazer isso, eu vou para outro estado com os nossos filhos. Porque eu não vou te visitar na cadeia e não vou submeter os nossos filhos a isso. E ali eu comecei a pedir para o Senhor misericórdia de mim, misericórdia, misericórdia. Mas a alma gritava e queria todo o tempo. E aí o Senhor me ensinou o caminho da cruz. Pela cruz você pode perdoar. Então, o perdão ele não é sentimento, é você decidir perdoar. E a Bíblia diz que quando nós não perdoamos, nós ficamos na mão de atormentadores. Porque aquele homem que tinha a dívida, não me recordo agora a referência, mas depois você pode colocar no rodapé a referência bíblica, por favor. Ele pediu perdão pela dívida dele. Né? Tinha um homem que ele estava lá somando as contas dele e falou, esse aqui me deve, vão cobrar ele. E aí ele pediu clemência, por favor, me perdoa a minha dívida, porque senão ele ia como escravo junto com a família. E ele foi perdoado. Mais pra frente, ele encontrou quem o devia. Você não tem dinheiro para me pagar? Não, prende ele. E fez um monte de coisa com ele. E esse outro homem, que tinha o perdoado, soube. E falou assim, mas eu tratei você com misericórdia e te perdoei a dívida, por que daquele você não perdoou a dívida? Prende ele agora e coloque ele com os atormentadores, para ele ser açoitado, para ele sofrer. Então, quando nós não perdoamos, nós ficamos na mão de atormentadores. Então, o perdão tem mais a ver conosco, com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde física, do que com o outro. Não tem nada a ver com o outro. Então, quando nós perdoamos, eu falo que o meu livro, ele é uma sinuca de bico. Ou a pessoa ama porque leu, ela vai falar assim, nossa, ela me colocou numa enrascada. Porque quando nós não perdoamos, nós nos colocamos acima de Cristo. Foi isso que a gente veio conversando no carro. Cristo pode ser levado como ovelha muda ao matadouro, pode ser caluniado, pode ser xingado, pode ser humilhado. Teve morte de cruz e nos perdoou. Todos os dias ele nos perdoa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor sobre nós se renova a cada manhã. Mas aí a Sheila não pode ser ofendida? O Gesiel? O Romário não pode? A Charlene não pode? Não pode, então, ser ofendido, mas Jesus pode. Então, quando eu não perdoo, inconscientemente ou conscientemente, eu me coloco acima de Cristo. Porque se ele me perdoa todo dia, por que eu não posso perdoar? E perdoar não é morrer de amores pela pessoa. Não é que no outro dia você está amando a pessoa, você quer levar flores, você quer ter convívio. Não. A Bíblia diz, se 2 não concordam, como pode andar junto? Mas pelo menos perdoa e libera.
Eu fiquei 38 anos sem ver essa pessoa da minha família, que era o pedófilo. Eu sei que é uma palavra feia, eu sei que é pesado. Né? Eu sei que alguns da família que podem assistir esse podcast falam, nossa, mas essa palavra pro fulano de tal. Não tem outro nome. Né? Quem se sente atraído por uma criança inocente, ao invés de amar e proteger, ele a toca de forma que não deveria e fala coisas de forma que não deveria, é pedofilia. Uhum. E eu já tinha perdoado, já tinha ido para... Até brinquei, né? Tinha ido para encontro, pós-encontro, reencontro, desencontro, eu já tinha perdoado. Mas eu queria verbalizar aquele perdão. E antes de sair o livro, eu procurei essa pessoa. Quase um ano, pouco antes. E eu falei, amor, me leva lá na casa do fulano de tal. Ele falou, mas será? Você vai mesmo? Eu falei, eu vou, eu quero ir lá. 38 anos, eu não deixei ele conhecer os meus filhos, não deixei ele ir no meu casamento, todo lugar que ele estava eu evitava, eu não ia. 38 anos sem ver ele. E ele morava a poucos quilômetros da minha casa. Tipo assim, 2 bairros de diferença. Quando eu cheguei lá, estava tudo mudado, né? A fachada, a casa, o bairro, 38 anos. E aí eu bati, achei a casa, liguei para algumas pessoas da minha família, eu falei, ele está... bem assim da cabeça, tá reconhecendo as pessoas, senão não faz sentido eu ir, né? Eu não queria que ninguém estivesse lá para não achar que eu ia julgar, obrigar, ou, né, sei lá, tivesse alguma situação ali. E aí eu não falei para ninguém, só fui com meu esposo, fui recebida por uma outra pessoa da família que me deixou entrar. Ele já estava com 96 anos, mas ainda estava falando, vendo. E aí eu fiquei na sala esperando para entrar. A gente vai trocar ele e você já entra. Eu falei, tá bom. Todos os demônios do inferno foram naquela sala. Ânsia de vômito, dor de cabeça, opressão. Pensando em ouvir a voz dele de novo, ver as mãos, voltar tudo na minha mente. Aquelas noites sem dormir, aquele pânico, aquele medo. Quando a gente entrou no quarto, a glória do Senhor fez assim. Ó. Eu olhei para ele com um olhar de misericórdia. Nem parecia que eu estava ali na mesma casa. Cumprimentei, sentei, e aí começou a conversar, perguntar da família, as coisas. Como eu vi que a conversa estava muito pro lado social, eu falei, olha, eu vim aqui com um propósito. Qual o propósito? Quando eu era uma criança, porque o pecado ele tem que ser chamado pelo nome, porque o salmista Davi disse, né, que enquanto eu me calei, se envelheceram os meus ossos. E eu falei, quando eu era uma criança, você me tocou onde não devia. Quando eu era uma criança, você me falou coisas que não deveria. E era para você ter me protegido e me amado. Mas eu fui encontrada pela graça do Senhor Jesus. Ele me perdoa todos os dias. E você não sabe o trapo de pessoa que eu era sem Jesus. E como Ele me perdoa todos os dias, eu quero verbalizar esse perdão. Eu quero que hoje, anjos e demônios, principados e potestades ouçam. Você é um homem perdoado. Glória a Deus. Amém. E 32 dias depois ele faleceu. Meu Deus. Era um ciclo, né, que precisava ser fechado. Se encaminhando para o fim agora, pastora Sheila, Sim. eu vi que a senhora trouxe um quadrinho na mão, posso chamar de quadrinho, né? Quadrinho. Queria que a senhora falasse um pouco, né, do quadrinho e que a senhora desse alguns testemunhos, né, a respeito do teu livro, das pessoas que estão lendo, assim, né? Então, nós estamos aqui, né, aqui é Blumenau, mas nós estamos em Itajaí, na Conferência de Mulheres 2025 do Mevan Itajaí, Mevan Sede. A igreja a qual nós fazemos parte é o Mevan Campinas. Estamos lá com a pastora Lulu, com o pastor Juscelio, eu moro em Louveira. Sou casada com o pastor Anderson. Isso era para ter falado no começo, eu vou falar agora. Tá tudo certo. Sou casada com o pastor Anderson, amor da minha vida. 20 anos nós faremos de casamento esse ano. Com o pastor Anderson Marques. Tenho 2 filhos, a Thaís e o Felipe. O amor da minha vida, a pedrinha do meu anel, que é a Helena, que é a minha netinha. Né? E nós congregamos ali na Mevan Campinas, né? Junto com o pastor Juscelio. E aí, depois que saiu o livro, nós lançamos o livro aqui na Convenção Internacional Filhos Ministeriais, também em Itajaí, ali no centro de eventos. Foi esse evento que teve lá, eu fui convidada pela editora. E estava lá com o livro. E aí, depois que lançou o livro, alguns contatos, algumas coisas começaram a acontecer. O livro do Senhor começou a soprar algumas coisas, alguns lugares, aí fui ministrar lá em Minas, aí vim para o Sul, ficamos uns dias e teve essa movimentação, até que um dia eu fui parar, quase 2 meses atrás, em Curitiba. Fui ministrar ali no Mevan Curitiba. E aí uma pastora que estava lá na casa com a gente, né, e falou assim, eu vou visitar a fulana de tal, porque ela está com depressão, acho que ela está até na cadeira de roda, porque ela está bem debilitada. E eu falei, meu Deus... Quando eu fui encerrar o livro, o Senhor falou assim, escreve um livro, mais um capítulo, que Deus não tem filhos prediletos. E aí eu convidei algumas pessoas para escrever no último capítulo sobre algum milagre, um falou sobre sabedoria, outro sobre milagre. E aí eu falei assim, Senhor,
Se o Senhor não tem filhos prediletos, e eu tive depressão e pânico, e hoje eu sou uma mulher livre no Senhor, o Senhor pode curar essa mulher. Só que eu nunca vi essa mulher, essa irmã. Sim. E aí eu pedi para a pastora, falei, pastora, vem cá. Não vai, eu sei que você está com pressa, mas espera um pouquinho. Leva o livro lá para ela. Escrevi o livro e mandei entregar para a moça. Passou uns 20 dias depois, uns 15, 20 dias depois, eu acordei de manhã cedo e vi uma mensagem linda no meu telefone. Ela escreveu para essa pastora. Ela falou, já estou bem, já me levantei da cadeira de roda e já voltei a trabalhar. Olha Depois isso. que eu consegui ler o livro da Liberta do Cativeiro. E aí me mandou essa foto desse quadro. Ela pintou. Liberta do Cativeiro. Não sei se dá para ver ali, né? Pode colocar aqui, ó, vou mostrar bem. Isso. Aqui, pra ver ali. E ela pintou esse quadro, né? E aí eu falei, agora, será que ela quer para ela? Será que é para mim? Como eu queria, né? Meu Deus, que coisa linda. E aí eu falei, pastora, que linda. Ela falou, se eu vou estar na convenção. E ela falou para eu levar o quadro para você. E eu sei, eu tenho orado por essa pessoa. E eu sei que ela ainda passa alguns processos. Sim. De recaídas, de se levanta. Eu sei disso. Mas eu também sei que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para concluir. Aleluia. E hoje mesmo, hoje é o dia do podcast, eu recebi agora de manhã, né, esse presente maravilhoso que eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? Então, muitos testemunhos têm chegado. Nós estávamos ali no Mevan, Santana, em São Paulo, fui lá também, convidada, tudo pela pastora Silvana. E aí, lá na hora de entregar os livros, o pessoal queria que a gente escrevesse e tal, veio uma moça falar comigo, olha, eu sou coaching. Eu falei, que lindo, você é coaching? Sou. E eu também sou isso, aquilo outro, e mais aquilo outro. Eu falei, nossa, que bênção, irmã. Glória a Deus. Mas eu não vou levar teu livro não, viu? Eu vim aqui te dar um abraço por educação, mas não vou levar teu livro não. Porque o teu livro vai ser gatilho para minha vida. Porque eu passei pela pedofilia. Porque eu passei pelo abandono. E vai me trazer muitos gatilhos. Eu falei, querida, quando a gente está com a garganta muito inflamada, não adianta tomar antibiótico via oral. Você tem que levar logo uma bezetacil. Porque senão sua goela fecha e tu morre. Então, passa pela dor, porque quando eu escrevi o livro, eu revisitei lugares que eu não queria, para que hoje você fosse curada, para que hoje você fosse liberta. Não seja cruel com você. Você vai levar o livro e você vai ler. E vai doer tudo de novo, mas para não doer nunca mais. Até porque nós acreditamos muito em Tiago 5,16, né? Sim. Confessai uns aos outros, orai uns pelos Uns outros, pelos né? outros. E aí e serão perdoados e curados, né? Sim. E ela levou, e assim, principalmente pelo Instagram, que é mais fácil o acesso, né? Muitas mensagens, Romário, muitas mensagens. Às vezes eu posto alguma coisa ou outra, mas eu tiro, né, o nome da pessoa, até para não expor. A não ser quando a pessoa fala assim, ó, coloca aí que eu quero que você bote aí meu nome. E muitos testemunhos de cura, de liberação, de perdão. O mês passado, nós ministramos ali em Louveira, fui convidada para o Entre Amigas. Tinham mais de 70 mulheres. E eu não sabia que tinha uma família lá, que era de outra cidade, que estava as 3 irmãs e a mãe. E uma dessas 2 irmãs estavam há 10 anos sem se falar. E nós trouxemos a palavra do perdão. E elas voltaram a se falar. Glória a Deus. Então, assim, o que eu estou contando aqui é verdadeiramente para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Né? Então, quando você passa por alguma situação, nada mais é do que o Senhor te dando habilitação, autoridade, para você falar assim, se eu conseguir, você também consegue, porque o Senhor é contigo. Né? Então, é sobre isso, os testemunhos de cura, né? Da depressão, do pânico. A minha filha nasceu com uma doença incurável. E o Senhor a curou quando eu pedi para que o Senhor curasse ela. Ia ser um tratamento muito dolorido para o resto da vida. Minha filha correu o risco até de ficar cega. Olha só. Eu recebi esse diagnóstico. E eu sentei num canteiro, num jardinzinho ali na Rua da Moca, em São Paulo. Minha filha pequenininha, 7 meses. A pelinha dela ainda soltava, porque era muito novinha. E eu sentei com ela lá e eu tenho essa carteirinha até hoje, Romário. Eu fui numa única consulta com essa especialista. Era referência no Brasil. E ela me deu esse diagnóstico, minha filha ia ter uma vida limitada. E ali eu sentei naquele jardim e falei, Jesus, cura minha filha. Eu não quero que ela seja uma criança doente, eu quero que ela seja uma criança livre, Senhor. Cura minha filha, Senhor. E o Senhor curou a minha filha. Glória a Deus. E outro testemunho que eu conto que eu sempre sonhei assim, mesmo quando eu estava no mundo, sabe? Eu sempre quis ter minha casa, minha família, limpar minha casa, fazer minhas coisas, né? Cuidar, ter um lar. Eu não tinha um lar, né? Então eu queria ter um lar. Só que eu fazia o casamento de todo mundo na igreja quando eu me converti. Todo mundo eu fazia o casamento. Eu arrumava decoração, eu ajudava a servir, eu arrumava noivo, eu arrumava as noivas, tudo. E todos os pastores batiam nas minhas costas. O próximo é o seu, hein?
A próxima é você. A próxima você vai casar. A próxima é você. E nunca chegava a próxima. Uma vez eu falar com Jesus, eu falei, Jesus, vem cá. Será que eu tenho chulé, bafo, piolho? O que eu tenho? Porque não... Eu ainda falei desse jeito. Eu falei, a magra casa, a gorda casa, a rica casa, a pobre casa, a crente casa, a desviada casa. Tá todo mundo casando. E eu só tô vendo a banda passar. E eu queria tanto, Jesus, era o meu sonho, que a minha filha fosse a daminha. Que ela entrasse com as alianças. Mas como é que eu vou botar a menina numa grangazá para entrar lá com as alianças, a menina já grande? Ela já vai fazer 6 anos, Senhor. Até 6, 7 anos, tudo bem. Depois eu acho que já fica feia. Ela vai entrar como florista, então tá bom. O Senhor falou assim, eu sou o Senhor do tempo. Aí eu, né, na minha vontade de fazer minha vontade própria, a situação na minha casa estava terrível, minha irmã nas drogas, minha mãe no alcoolismo, e aquela tribulação e outros familiares. Peguei e fui alugar uma casa. Mobiliei a casa todinha. Acho que Jesus cruzou os braços e ficou só vendo. Vai, quero ver até onde tu vai. Vai, filha, vai. Aí botei quadro, botei flor, botei tudo. Chamei as amigas pra fazer um café. Quando a casa tava todinha mobiliada, que eu fui sentar no sofá e curtir a minha casa, ele falou, volta. Eu falei, mas volta pra onde? Volta pra tua casa. Aqui não é a tua casa. Eu falei, Senhor, por que o Senhor não tá querendo que eu tenha paz? Porque aqui pelo menos eu vou dormir, lá eu não durmo. Volta, porque eu, o Senhor, vou te tirar de lá com uma aliança no dedo. Aí eu brinquei com o Senhor. Na nossa intimidade de pai e filho, eu falei, Senhor, mas nem o pedreiro, quando eu passo na rua, faz fio-fio, como é que eu vou casar? Se nem namorado, paquera, ninguém eu tenho. Mas nem os pedreiros estão mexendo comigo nas obras? Não tem como, não. Em 1 ano, eu namorei, noivei e casei. E ele realmente me tirou de lá com uma aliança no dedo. E no meu casamento, o fotógrafo foi muito feliz. Tem essa foto no meu livro. Eu olhei para a porta, tava aquele louvor, foi o coral do Black do Raul Gil na época, que foi lá fazer o louvor pra gente, com o nosso amigo Kleber Ferraz, que é um dos músicos do Ademar de Campos. Foi lá fazer, eles tinham um estúdio junto com meu esposo e tal. E aí foi lá, foi aquela coisa linda, aquele coral Black, gente, que coisa linda, cantando o Happy Day. Daqui a pouco tudo silenciou para mim. E o Senhor falou assim, a cerimônia rolando. E o Senhor falou assim, olha para a porta. Quando eu olhei para a porta, minha filha entrou com as alianças. E ele falou assim, não se esqueça que eu sou o Senhor do tempo. Deu tempo. Aleluia. Ela entrou com as alianças. Glória a Deus. E o Senhor trouxe essa restituição, né? E é isso. Então, pastora Sheila, não sei se Gesiel quer fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, né? Mas queria pedir para a senhora deixar, né, para quem está nos assistindo, para quem está presa num cativeiro, né? Para a senhora deixar um conselho, para a senhora deixar uma palavra, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que perguntam assim, mas por onde é que eu começo? O começo é o perdão, o começo é Cristo, o começo é procurar quem me ofendeu, por onde é que começa? Olha, Romário, vou deixar a mensagem aqui para quem está nos assistindo. O começo é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, mas eu tenho que perdoar, eu tenho que melhorar, eu tenho que pagar minhas dívidas, eu tenho que me redimir, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que parar de usar droga. Não, você precisa reconhecer que você precisa de Jesus. Reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer que Jesus deu a sua vida por amor a ti. Sabia que se só tivesse você hoje no mundo, Jesus viria do mesmo jeito? Ele não ia abortar o plano de salvação. Ah, mas tem meia dúzia, não vou. Só tem um, não vou. Ele viria se tivesse só eu no mundo ou se tivesse só você. Então, hoje mesmo, você não precisa estar numa grande conferência, numa igreja grande, de renome. Não, aí no teu quarto, num lugar secreto, fecha a tua porta e fala com Jesus. Mas eu não sei orar. Orar é falar com Jesus. O Senhor não quer religiosa, Ele quer relacionamento. Relacionamento de pai e de filho. Sabe, fala, Jesus, eu tô assim, eu tô sentindo isso, eu tô afastado de ti, porque o desviado, ele sabe, né? Quando ele é desviado, ele sabe. Igual a Charlene ministrou ontem lá no outro podcast que nós estávamos. Então, todo mundo sabe o que faz. Então, assim, o começo, Romário, é reconhecer Jesus. E a partir de Jesus, vai começar um processo na sua vida. Mas a palavra diz, né? Se com Cristo padeceis, com Cristo também tereis vitória. Não pensa que você vai ter Jesus e que tudo vai ser automático. Não vai, porque precisa de um processo. Porque se o Senhor te entregar tudo que você quer agora, você vai se perder e você vai se esquecer dele. Quando o Senhor pediu para eu escrever esse livro, como diz lá em São Paulo, eu não tinha um gato para puxar pelo rabo. Escreve o livro. Eu fiquei 4 horas no chão sem poder me levantar. E ele cobriu sobre mim a bandeira da Alemanha. Eu vou te levar para a Europa. Eu falei, só se for no espírito. Porque o carro tá fundido lá na garagem. A gente acabou de falir um restaurante. O que tem na minha conta, Senhor, que vem antes do zero?
É o que tem na minha conta. Como é que o senhor manda eu escrever um livro? E escreva em português, inglês e alemão. Eu falei, mas eu sei falar hot dog, what's your name? Como assim? Escreva. E eu vou trazer todo o recurso. Glória a Deus. 2 anos eu escrevi esse livro. Depois de 1 ano e meio quase que esse livro estava pronto. Bate uma pessoa na minha casa, lá em São Paulo, que eu já não morava lá há 15 anos. Outra pessoa da família que atendeu essa pessoa e falou, preciso falar com a Sheila. Ah, mas ela já mora em Louveira, lá no interior, já tem 15 anos. Você tem o contato dela? Eu preciso falar com ela. Tá, mas quem é a senhora? Quem é o senhor? Eu sou fulano de tal, eu preciso falar com ela. Porque a irmã a família, por parte do avô dela, português, deixou alguns bens e nós precisamos encontrá-la. E ele disse que ele ia trazer todo o recurso e que ele ia me inserir na Europa. E 20 anos pagando aluguel, já morei em 14 casas, já morei dentro de um Del Rey. Nós éramos os pobres da igreja. Noite do hot dog na igreja, noite da pizza. Paga a conta de luz ou come a pizza? Às vezes não era nem uma coisa nem outra, porque não tinha. Nunca comemos o pão da preguiça, sempre trabalhamos. Trabalho desde os 13 anos sem férias. E ele falou, vou te dar todo o recurso. E eu fiquei 4 horas e o Senhor falando tudo que era para eu fazer nesse livro. E aí ele falou, vou dar todo o recurso. E eu não esperei ter o recurso para obedecer o comando do Senhor. Eu só fiz. Num computador, não pensa que foi no iPhone, no iPad. Num computador que só faltava sair fumaça. O bichinho às vezes não mandava nem e-mail. Travava. Eu, eita glória. E o trem tá lá até hoje, viu? Escrevi o livro. E aí bateu lá e falou assim, deixou alguns bens, algumas situações aqui no Brasil e em Portugal. Eu falei, em Portugal? É, em Portugal. E a casa que era da família do meu avô em Portugal ficou para nós em Coimbra. Nós estamos indo para lá. 20 anos pagando aluguel. Acho que o senhor falou assim, agora você quer morar no Brasil ou você quer morar no Portugal? Onde você quer morar, filha? Do jeito de Deus dá certo. Do jeito de Deus dá certo. Então, não tem, por isso que eu falei agora, se Deus te entregar aquilo que você quer agora, você vai se perder. Essa situação veio, mas tinha um propósito. Que era para você poder transitar entre um lugar e outro, que era para você poder fazer aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Porque se eu não tivesse essa maturidade, talvez tinha posto tudo a perder. Isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com riqueza, tem a ver com mudança de sorte. Porque há 15 anos atrás eu recebi uma palavra de um homem de Deus, o bispo Kleber Ferraz, que eu vou mandar esse podcast para ele. Ele foi ministrar na nossa casa, nós não tínhamos igreja, tínhamos acabado de mudar para Louveira, não tinha, e nós é crente, né, gente? Nós quer estar na comunhão, nós quer estar na ceia, nós quer dar glória, e não tinha, conhecia vizinho, conhecia ninguém, nós não tinha carro, sem lei, sem documento, e meus filhos começaram a estudar, e minha filha já era adolescente, eu falei, Tata, chama suas amigas para vir para cá, vamos fazer um culto de jovens. Aí liguei pro bispo Kleber, falei, senhor vem ministrar aqui no sábado com o seu violão? Venho, eu vou. Ministrou, acabou, foi uma bênção, ele falou assim, tem uma coisa para falar para vocês. Povos que não te conhecem irão te servir e possuireis a bênção do estrangeiro. Nós guardamos aquela palavra. E 15 anos depois ela se cumpriu. Glória a Deus. Então, se você recebe uma palavra, receba essa palavra hoje. Que o Senhor é fiel para cumprir. Se você recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida e você acha que está demorando, o tempo do Senhor, ele é perfeito. O Senhor está demorando para me curar, o Senhor está demorando para abrir uma porta de emprego. Pega esse tempo que as coisas ainda não aconteceu e faz esse tempo valer a pena. Vai para os pés de Jesus, vai falar com Ele. Ele quer relacionamento e não é religiosidade. Ah, mas ser crente é chato, crente não pode isso, não pode aquilo. Crente pode tudo. No mundo é que você não pode tudo, que aí você está perdido. Mas com Cristo você tem liberdade no teu espírito. A tua alma é livre. Você é uma pessoa livre no Senhor. Você tem o refúgio. Mas sabe o que eu falo, Romário? Sabe, Gesiel? Não vá procurar Jesus como filhos interesseiros. Isso eu coloco no meu livro. É o espírito do dadá. Porque hoje, antes de você ser, você tem que ter. Eu vou para a igreja para ficar rico, eu vou para a igreja para Deus mudar minha sorte, eu vou para a igreja que Deus vai me dar uma casa, eu vou para a igreja que Deus vai me dar um marido, eu vou para a igreja porque eu vou ser curado. Sabe, o interesse. Tá, aí Deus te dá o que você quer e tu larga Jesus? Então vá para Jesus pelo sacrifício dele na cruz. Vá simplesmente por reconhecer o sacrifício, a bondade, a misericórdia, a graça, todos os dias sobre a nossa vida. As outras coisas são consequência. Tem um segredo bíblico lindo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Algumas coisas vos serão acrescentadas? Não. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, ter Jesus vem no pacote. Ele transformar o teu caráter, a tua vida, a tua escassez. É isso. As outras coisas que você precisa, a palavra diz, sabe? Talvez eu estou falando com alguém aqui que está com a despensa vazia.
que está desempregado, que está envergonhado com as suas contas todas atrasadas. Que se o cara liga a televisão, o cara vai dizer, tu me deve, me paga. Porque já está no SPC, no Serasa, em tudo. Mas o Senhor é aquele que muda a nossa sorte. Então tudo é consequência de uma vida com o Senhor. Não é ir para Ele porque Ele pode me dar alguma coisa. Ele já te deu a salvação. A palavra diz o quê? Que olha para os pássaros no céu, não trabalham e não fiam. Todavia eu, Senhor, tenho cuidado deles. Não tem vocês mais valor para mim do que os pássaros no céu? Se o Senhor nos fez com as suas próprias mãos para a gente perecer. E quando eu estava nesse lugar de escassez, não vou dizer miséria, porque fui jovem, agora sou velha e nunca vi o justo mendigar o pão. Mas sabe, escassez, você não poder dar um presente legal pro teu filho, não poder fazer uma festa de aniversário legal pro teu filho, não poder ter uma roupa melhor, um perfume, uma coisa, coisas que nós mulheres gostamos, né? Ter alguma coisa, fazer um jantar pra tua família, é privado. Então, tem diferença entre a privação e a escassez. Quem é crente em Cristo, quem acredita no Senhor Jesus, jamais vai viver a miséria. Ele pode passar por um tempo de escassez. E a minha oração era, Senhor, então me ajuda a passar nesse processo, porque eu não posso me dar mal aqui na terra e ainda perder a salvação. Então me ajuda a passar por esse processo. Se essa vida de coisas podadas, de dificuldade, de privações que eu vou ter, que não muda esse ciclo nunca, então me ajuda a passar por isso, mas deixa o meu nome escrito no livro da vida. A minha coroa da salvação eu não largo. E por que a Bíblia fala para nós guardarmos a coroa da salvação? Uma bijuteria, quando a gente vai limpar a casa, a gente deixa em qualquer lugar. Mas a aliança de casamento, um colar de brilhante, você não deixa em qualquer lugar. Tem gente que guarda até em banco. Você vai se hospedar no hotel, tem cofre. Por quê? Porque você guarda coisa de valor ali. Então por que a Bíblia manda nós guardarmos a coroa da salvação? Porque ela pode te ser roubada. Então é perseverar até o fim, guardar a coroa da salvação, até que Ele venha. Né? E que você hoje possa entregar sua vida para Jesus, ou que você possa voltar para Jesus hoje e correndo sem esse pensamento de que Ele vai me dar a solução. Não, só queira Jesus, porque tudo está nele. Ele é o princípio, o fim, Ele é o alfa, o ômega, Ele é tudo. Em nome de Jesus, que você possa receber, não da mão de homens, mas das mãos do Senhor, aquilo que você precisa para a tua vida, para você se posicionar no Senhor. Se posicionar no Senhor. Em nome de Jesus, receba isso. Você que chegou até aqui, nós queremos pedir a você, deixe o seu joinha, curta este episódio, comente aqui naquilo que você foi edificado, e também nós vamos deixar aqui nas redes, na descrição, a rede social, o Instagram da pastora Sheila. Vou pedir para ela depois falar nas considerações finais aqui, e também nós vamos deixar aonde você encontra esse livro. Caso você não seja sorteado, você tem a possibilidade de estar adquirindo esse livro, um livro muito bem feito e um livro que vai certamente transformar a sua vida. Então, desde já, queremos agradecer você por mais esse podcast, por mais essa participação, e compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis e se inscreva no nosso canal para que esse conteúdo vá o mais longe possível e transforme vidas de pessoas. Pastora Sheila, quero dizer desde já que me sinto muito edificado por essa história, Amém. né? E não somente pela uma história, mas pelo que Deus está fazendo, né? E melhor é o fim das coisas do que o começo, né? E a senhora está nesse percurso, nesse processo, né? E desejamos sucesso para a senhora nessa caminhada com Deus, sempre levantando o nome de Cristo, né? Sim. Então, Deus seja louvado pela tua vida e que venham ainda muitos e muitos quadrinhos e testemunhos, né, desse livro. Amém. Né? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? Nós entramos aqui, nós sentimos a densidade do ambiente, né? Da presença do Senhor. E vou só fazer uma consideração final Com aqui certeza. que você me fez lembrar agora. Uhum. Nós nos conhecemos lá no dia do lançamento do livro, né? Você e sua esposa. E tava tudo acontecendo, gente dando cartão e tal, e telefone. E a glória pegando, o louvor acontecendo. Aí eu falei pro meu marido, eu vou ali fora. Uma garoa fina que tava ali em Itajaí, eu vou ali fora. Cuida do estande, cuida dos livros que eu vou ali fora. Ele falou, mas você vai lá fora aonde? Eu falei, eu vou ali fora falar com Jesus. Ele falou, mas minha filha, tá tudo acontecendo aqui, a glória tá aqui, o louvor tá aqui, olha aqui as pessoas se manifestando na glória. Eu falei, não, eu tenho que falar com ele sozinho. Aí eu fui lá fora. Eu falei, ô Jesus, eu tô vendo muita coisa acontecer aqui. O nosso estande virou uma igreja, pessoas sendo libertas, liberando perdão. Foi lindo o que o Senhor fez ali, no dia do lançamento do livro mesmo. Eu falei, mas não deixa eu ir num boteco, num bar, se o Senhor não for comigo. Então, se nós estamos aqui, o Senhor está conosco. Eu falei, não faz sentido para mim ir para lugar nenhum se o Senhor não for. Se o Senhor não for, eu não quero ir.
Não me deixa aí. Mas se o Senhor for, Senhor, o Senhor pode me levar aonde o Senhor quiser. E até no presídio ele me levou. Né? Então eu quero agradecer. Como você falou, o meu Instagram é PRA Sheila Marques. Lá tem o link, né, no link da bio, que fala, clica lá que consegue o livro, ele vai para qualquer lugar do mundo. Ele já está disponível na Amazon também. Logo ele vai sair em audiobook. E também já estamos cuidando para a tradução, como o Senhor orientou, né, em inglês e também em alemão. Em nome de Jesus, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço muito estar aqui com vocês hoje. Tá bom? Me edificou, né? É o Senhor trazendo à minha memória aquilo que me dá esperança. Né? Então, que hoje você possa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Lembra, porque o Senhor te trouxe até aqui. Lembra quanta coisa você já suportou, quanta coisa você já passou. Caminha mais uma légua, vai mais um pouquinho, porque a vitória está logo ali, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, um tempo extraordinário, de muito aprendizado, um tempo daqueles que a gente pode chamar de tempo de qualidade. E eu não tenho dúvidas que a gente tinha aqui assunto para 2, 3 horas, né? Mundo espiritual. Eu escrevi 300 páginas, pensa. Nós estamos com uma outra convidada aqui já. Oh, glória. Como é que é? Mas eu quero agradecer a pastora Sheila por estar aqui no Som Profético. Sim. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai fazer algo extraordinário a partir desse episódio. E um dos pontos que mais me chamou a atenção e me edificou muito foi quando eu te perguntei sobre essa parte da vingança, né? E você falou assim, quando eu desci da cruz. Paulo, ele fala assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas o que ele diz antes? Já estou crucificado com Cristo. Então, assim, esse é o nosso lugar, não adianta. E como diz o Luciano Subirá, não deixa eu ficar pregado com velcro, né? Porque senão eu saio desde da cruz. Prega bem pregadinho. Exatamente. Então, nós precisamos nos acostumar com esse lugar. Estar crucificado com Cristo. Isso é o que eu guardo hoje nesse episódio, no meu coração. E agradeço mais uma vez pela tua presença. E estamos esperando pelo um próximo episódio. Com mais experiências com Deus. E agradecer você pela tua presença aqui no Som Profético. Todas as segundas-feiras, às 19 horas, é um encontro que nós já estamos aqui marcado. É um encontro marcado, às 19 horas, da segunda-feira. Deus abençoe muito a sua vida. Nós nos vemos na próxima segunda-feira, às 19 horas, com mais um Som Profético. O som que vem do alto.